vai falar do romance urbano. E o que é o romance urbano? O romance urbano é o retrato da vida da corte. O romance urbano ele tem como característica descrever e contar e narrar as intrigas, os tipos sociais, os costumes da época, o amor impossível, tudo que está se passando na corte, tá bom? Lembrando que a corte vai dar a ideia do quê? Das pessoas que viviam no meio daquela elite, do meio dos conflitos imperiais, tá? Então, ele vai retratar isso, tá bom? Nós temos 3 autores principais. O grande é o José de Alencar, mas o José de Alencar eu não vou falar hoje, vai ser uma aula específica para ele. Nós temos o Joaquim Manuel de Macedo e o Manuel Antônio de Almeida, que vão ser 2 autores que a gente vai estar falando agora, tá? Bem, o Joaquim Manuel de Macedo, ele é o autor arrasa-quarteirão do romantismo em prosa, principalmente do romance urbano. O Joaquim Manuel de Macedo, quando ele fez o sucesso A Moreninha, que foi um sucesso arrebatador, todo mundo assistiu, foi algo assim, aplaudido, premiado, o povo adorava. Quando falava assim, ó, o próximo folhetim, sabe a novela quando começa a anunciar e fala do autor? O próximo folhetim é do Joaquim Manuel de Macedo. Caraca, as pessoas já ficavam na expectativa para lê-lo, porque todos os capítulos ele era o cara. Ele escreve A Moreninha, O Moço Louro, A Luneta Mágica e Mulheres de Mantilha, tá bom? O Manuel de Macedo, ele vai ter como temática o quê? O namoro difícil, tá? Ou impossível. A gente tem, por exemplo, a ideia da Carolina e do Augusto do livro A Moreninha, que vão ser uma ideia de encontros e desencontros que vão acontecer na infância, tá bom? Então a gente vai ter aí a Carolina apaixonada pelo Augusto, né? Na verdade eles se encontram na praia na infância. Gente, eu lembro de coisa que eu fiz quando eu tinha 4 anos de idade. Eles não lembram o que eles fizeram quando eles tinham 5, 6, 7, 8, tá? Eles se encontram na praia, tem toda uma situação, um entrega um objeto ao outro, e aí o Augusto, depois de adulto, vai à ilha de Paquetá, se apaixona pela Carolina, mas ele não sabe que ela é a menina da infância, tá? E aí ele fala, mas eu entreguei meu coração para uma menina. Quando eu era criança, eu prometi estar com ela. E aí a Carolina depois descobre que ela era a garota da infância dele, tá bom? Então vai ter esse namoro difícil, esse mistério de identificação, né? O conflito entre dever e paixão, tá? Isso vai ser o quê? O retrato da burguesia da época. A burguesia queria consumir isso, tá? A burguesia queria consumir esse tipo de história, tá? Sempre culminando no final feliz com uma linguagem simples, com tramas fáceis de entender, com personagens quadrados, tá? A mocinha boazinha, a história toda. Então você tem esse personagem quadrado aí, tudo bem? Bem, a gente agora vai falar do Manuel Antônio de Almeida, que é considerado o precursor do realismo no Brasil, quando ele escreve a obra Memórias de um Sargento de Milícias, tá? Memórias de um Sargento de Milícias foi publicado entre o ano de 1852 e 1853. É como uma novela. A novela começa no ano e acaba no outro, tá? Ele vai contar a história de Leonardo, um garoto que é o capeta em forma de menino. Ninguém quer o Leonardo. Leonardo é um menino, mas se você ler, eu te convido a ler Memórias do Sargento de Milícias com um olhar humano para a vida do Leonardo. Você acaba olhando e eu tive muita pena do Leonardo. Leonardo ele é produto do meio, tá? Os pais do Leonardo se conhecem no navio vindo para o Brasil, né? O pai pisa no pé da mãe, ele é fruto de uma pisadela, de um beliscão. O pai pisa no pé da mãe, a mãe dá uma beliscada nele, e aí eles começam a conversar, transam no primeiro dia, ela engravida dele, o pai também se chama Leonardo, e eles vêm para o Brasil. Chegando no Brasil, né, o Leonardo nasce, o Leonardo vai crescendo. Na infância do Leonardo, quando o Leonardo tinha mais ou menos 5, 6 anos, a mãe trai o pai, e o pai bate, espanca a mãe na frente do Leonardo. O Leonardo fica vendo aquela cena. E aí o que acontece? O pai vai trabalhar e a mãe faz as roupas dela e vai embora e abandona o Leonardo. Quando o pai do Leonardo volta, que ele descobre que ele foi abandonado pela mulher, ele também abandona o Leonardo com o padrinho e vai embora. E o padrinho fica criando. O padrinho é a figura da pessoa. Cara, a gente fica apaixonado pelo padrinho. Fica apaixonado pelo padrinho, porque o padrinho é um personagem
que você vê que ele tenta cuidar do Leonardo, ele tenta ser o pai, ele tenta ser a mãe, mas ele não foi preparado para isso, ele não tem estrutura para isso, mas é um personagem assim muito, muito bacana de ver como ele vai tratar o Leonardo, tá? E o padrinho acaba fazendo todas as vontades do Leonardo, porque, coitado, ele não tem pai, ele não tem mãe, ele teve trauma de infância, e o Leonardo ele vai crescendo à margem da sociedade. Então ele vira um adolescente impossível, vira um cara vagabundo, mulherengo, tá? Vira esse cara completamente tortuoso. Por isso que a gente diz que o livro foi precursor do realismo, tá? Por que esse livro, então, ele não é realista e ele é romântico? Porque no final do livro, o Leonardo, ele se apaixona de verdade, ele vira um cara trabalhador e se casa e vira um pai de família, ou seja, ele é regenerado. E aí ele vai ter um final feliz, um final à altura de uma obra romântica, tá bom? Ele vai situar o leitor no tempo e do espaço, ele não vai idealizar o personagem como você vê o Joaquim Manuel de Macedo idealizando, tá? Ele vai mostrar esse personagem como ele realmente é, tá? Vai mostrar os tipos humanos que compõem os grupos sociais, mas também não vai dar ênfase mais para a aristocracia, tá? Dentro do Memórias de Milícias, por exemplo, ele vai falar da aristocracia, mas ele não vai dar essa ênfase, ele vai olhar para outros grupos sociais, tá? Ele vai apresentar os costumes da época e o Memórias de Milícias, ele tem um tom muito cômico. Foi a minha leitura do ano passado, eu li esse livro com outro olhar e eu passei a admirar muito o Manuel Antônio de Almeida pelo que ele fala, pela linguagem que ele tem, principalmente pela figura do Leonardo, tá? Entendendo bem que o homem realmente é produto do meio. Tudo bem?